Olá pessoal, vamos começar hoje com legislação de trânsito, com perguntas e respostas. Então, iniciando aqui, vamos começar pela primeira questão que fala: que placa é esta? Aqui temos a placa, é a placa pare. Vocês observem a placa e podem comentar sobre a placa. Logo após, eu vou passar o meu comentário, que já está escrito aqui para vocês. Esta placa pare é uma placa de regulamentação, é a placa R1, parada obrigatória. Informa ao condutor que deve parar seu veículo antes de entrar ou cruzar a via ou a pista. Que placa é esta? Vejam a placa e dê o seu comentário. Esta placa é a placa R2, dê a preferência. Informa ao condutor a obrigatoriedade de dar preferência de passagem ao veículo que circula na via em que vai entrar ou cruzar, devendo, para tanto, reduzir a velocidade ou parar seu veículo, se necessário. Veja também uma característica desta placa de regulamentação. Ela é a única placa de forma triangular. 3. Que placa é esta? Veja a placa, pense e respondam. Esta é a placa R3, sentido proibido. É uma placa de regulamentação. Informa ao condutor do veículo a proibição de seguir em frente ou entrar na pista ou área restringida pelo sinal. Veja bem que ela tem uma seta indicando para cima, mas tem uma proibição, que é esse traço em diagonal. Significa proibição, é o sentido proibido. Vamos à próxima placa. 4. Que placa é esta? Vejam a placa e respondam. Esta é a placa R4A, proibido virar à esquerda. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à esquerda. Vejam a placa que tem uma seta que está indicando que é proibido virar à esquerda. 5. Que placa é esta? Vejam a placa e respondam. Esta é a placa R4B, proibido virar à direita. Informa ao condutor do veículo a proibição de realizar o movimento de conversão à direita. Veja que é ao contrário da anterior. A seta está indicando para a direita, mas tem uma proibição. Proibido virar à direita. Vamos à próxima placa. 6. Que placa é esta? Esta é a placa R5A, proibido retornar à esquerda. Informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à esquerda. Veja que temos aqui uma seta fazendo um retorno, mas a seta está indicando que é proibido retornar à esquerda. Vamos à próxima placa.
7. Que placa é esta? Esta é a placa R5B, proibido retornar à direita. Informa ao condutor do veículo a proibição de retornar à direita. Veja que é ao contrário da placa anterior. Veja que a seta agora está indicando para a direita, mas tem uma proibição. Então é proibido retornar à direita. Que placa é esta? Esta é a placa R6A, proibido estacionar. Informa ao condutor que é proibido o estacionamento de veículos. Veja que tem uma letra E de estacionar, mas temos uma proibição. Então, proibido estacionar. Que placa é esta? Esta é a placa R6B, estacionamento regulamentado. Informa ao condutor que é permitido o estacionamento de veículos. Veja que temos uma letra E, mas sem a proibição, sem o traço de proibição. Então, é estacionamento regulamentado. Que placa é esta? Esta é a placa R6C, proibido parar e estacionar. Informa ao condutor que é proibido a parada e o estacionamento de veículos. Veja que aqui nessa placa, que é uma placa de regulamentação, temos dois traços em diagonais formando um X em cima da letra E de estacionar. Então, indica que é proibido parar e estacionar. Que placa é esta? Esta é a placa R7, proibido ultrapassar. Informa ao condutor do veículo que é proibido realizar o movimento de ultrapassagem no trecho regulamentado pelas faixas destinadas ao sentido oposto de circulação. Veja que temos uma placa aqui de regulamentação, temos dois automóveis, um do lado, o outro do outro, mas tem uma proibição na placa, então é proibido ultrapassar. Que placa é esta? Esta é a placa R8A, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Informa ao condutor do veículo que, no trecho objeto de regulamentação, objeto da regulamentação, é proibida a mudança de faixa ou pista da esquerda para a direita. Veja que temos uma proibição e vemos que temos aqui a seta saindo da esquerda para a direita. Então, é proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Esse traço preto na vertical indica a faixa de trânsito. Vamos à próxima questão. Que placa é esta? Esta é a placa R8B, proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Informa ao condutor do veículo
que no trecho objeto da regulamentação é proibida a mudança de faixa ou pista da direita para a esquerda. Veja que é ao contrário da anterior. A seta está saindo da direita para a esquerda. Então é proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para a esquerda. Que placa é esta? Esta é a placa R9, proibido trânsito de caminhões. Informa ao condutor de caminhão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Veja que aqui temos uma figura de um caminhão, é uma placa de regulamentação que indica que é proibido trânsito de caminhões. Que placa é esta? Esta é a placa R10, proibido trânsito de veículos automotores. Informa ao condutor de qualquer veículo automotor a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Que placa é esta? Esta é a placa R11, proibido trânsito de veículos de tração animal. Informa ao condutor de veículo de tração animal a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Que placa é esta? Esta é a placa R12, proibido transitar de bicicletas. Informa ao ciclista a proibição de transitar de bicicleta a partir do ponto sinalizado na área via pista ou faixa. Veja que temos aqui a figura de uma bicicleta e temos também uma proibição. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R13, proibido transitar de tratores e máquinas de obras. Informa ao condutor de tratores e máquinas de obras a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área via ou pista. Que placa é esta? Esta é a placa R14, peso bruto total máximo permitido. Regulamenta o peso bruto total máximo permitido a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Aqui temos 10 toneladas. Esse T significa toneladas. Que placa é esta? Esta é a placa R15, altura máxima permitida. Regulamenta a altura máxima permitida a um veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja que aqui temos 3 metros. Uma dica também que vou passar para vocês é quando essas duas setazinhas pretas, uma em cima e outra embaixo, elas estiverem na vertical, sempre é altura. E se tiver na horizontal, vai ser largura ou comprimento. Neste caso aqui, é altura máxima permitida 3 metros. Que placa é esta? Esta é a placa R16, largura máxima permitida. Regulamenta a largura máxima permitida do veículo para transitar na área via ou pista. Veja que a largura aqui
é de 1,80 m, 1,8 metros. Veja bem que, como eu falei anteriormente, as setazinhas estão agora do lado vertical. Estão na vertical. Onde está na vertical significa largura e também pode significar comprimento, mas é outras placas. Vamos para a próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R17, peso máximo permitido por eixo. Regulamenta o peso máximo permitido por eixo do veículo para transitar na área via pista ou faixa. Veja que o peso máximo permitido por eixo é 2 toneladas. Esse T aí significa toneladas. Embaixo significa o eixo. Que placa é esta? É a placa R18, comprimento máximo permitido. Dica: regulamenta o comprimento máximo permitido do veículo ou combinação de veículo para transitar na área via ou pista. Neste caso, o comprimento máximo permitido é de 10 metros. Veja agora que as setazinhas também estão do lado horizontal. Mas veja bem que agora tem 10 metros. Quando é altura, geralmente é na vertical. Não é geralmente, é sempre é na vertical. E a largura e o comprimento é na horizontal. Que placa é esta? Esta é a placa R19, velocidade máxima permitida, 80 km por hora. Ela regulamenta o limite máximo da velocidade em que o veículo pode circular na pista ou faixa, válido a partir do ponto onde o sinal é colocado. Que placa é esta? Esta é a placa R20, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Informa ao condutor do veículo que é proibido acionar a buzina ou qualquer outro tipo de sinal sonoro no local regulamentado. Aqui temos uma placa de regulamentação com a proibição de acionar a buzina. Veja que aí tem uma figura de uma buzina. Que placa é esta? Esta é a placa R21, alfândega. Informa ao condutor do veículo a presença de uma repartição alfandegária, onde a parada é obrigatória. Que placa é esta? Esta é a placa R22, uso obrigatório de corrente. Informa ao condutor de veículos que, a partir do ponto sinalizado, é obrigatório o uso de correntes nas rodas do veículo. Essa obrigação se refere ao par de rodas motrizes, sinal utilizado em vias não pavimentadas, onde ocorrem dificuldade de passagem, como atoleiro, terreno encharcado e em regiões com ocorrência de neve. Que placa é esta? Esta é a placa R23. Conserve-se à direita. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de manter-se à direita da pista, deixando livre as faixas da esquerda. Que placa é esta?
Esta é a placa R24A, sentido de circulação da via ou pista. Informa ao condutor do veículo que a via ou a pista sinalizada tem sentido único de circulação. Veja que é uma placa de regulamentação e veja que a seta está indicando para a direita. Que placa é esta? Esta é a placa R24B, passagem obrigatória. Informa ao condutor do veículo que existe um obstáculo e que a passagem é obrigatoriamente feita à direita ou à esquerda do mesmo. Veja que agora a placa tem uma seta na diagonal. Pode tanto ser proibido a passagem, pode ser obrigatoriamente feita tanto pela direita quanto pela esquerda. Que placa é esta? Esta é a placa R25A, vire à esquerda. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, de virar à esquerda. Veja que temos aí uma seta indicando à esquerda. Então, vire à esquerda. Que placa é esta? Esta é a placa R25B, vire à direita. Informar ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, de virar à direita. Veja que esta placa é ao contrário da anterior. Esta está virando a seta indicando para a direita. Então, vire à direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R25C. Significa siga em frente ou à esquerda. Informa ao condutor do veículo que os movimentos de circulação permitidos são somente os indicados. Seguindo em frente, veja a seta para cima e a seta para a esquerda, significando siga em frente ou à esquerda. Que placa é esta? Esta é a placa R25D, siga em frente ou à direita. Informa ao condutor do veículo que os movimentos de circulação permitidos são somente os indicados, tanto seguindo em frente, que é a seta preta para cima, ou vire à direita. No caso, a seta indicando para a direita. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R26, siga em frente. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade de realizar o movimento indicado, de seguir em frente. Veja que é uma placa de regulamentação com a seta para cima, indicando siga em frente. Que placa é esta? Esta é a placa R27, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Informa ao condutor de ônibus, caminhões e veículos de grande porte a obrigação de circular pelas faixas da direita. Veja que aqui tem um caminhão, pode ser também um ônibus ou um veículo de grande porte. Veja que está à direita da seta. Então, ônibus, caminhões e veículos de grande porte, mantenha-se à direita. Vamos à próxima placa. Que placa
é esta. Esta é a placa R28, duplo sentido de circulação. É uma placa de regulamentação. Aqui, pessoal, vou explicar que eu ainda não falei. A letra R significa regulamentação. Então, R28, duplo sentido de circulação. Informa ao condutor do veículo que a via de sentido único de circulação passa a ser de sentido duplo após o ponto em que o sinal estiver colocado. Veja que é uma seta para baixo e outra para cima, indicando duplo sentido de circulação. Vejam a placa e respondam que placa é esta. Esta é a placa R29, proibido trânsito de pedestres. Informa ao pedestre a proibição de transitar na via ou na área com restrição. Veja que temos aqui uma placa de regulamentação com uma proibição e vemos que tem um pedestre, que é a figura preta no centro da placa. Então, significa proibido trânsito de pedestre. Que placa é esta? Esta é a placa R30. Pedestre ande pela esquerda. Informa ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado esquerdo da área ou via. Veja que temos aqui, do lado esquerdo da seta, a figura de um pedestre. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R31. Pedestre ande pela direita. Informa ao pedestre a obrigatoriedade de andar pelo lado direito da área ou via. Veja que agora a setinha está do lado esquerdo e o pedestre está do lado direito. Então, pedestre ande pela direita. Que placa é esta? Esta é a placa R32, circulação exclusiva de ônibus. Informa ao condutor do veículo que a área, via, pista ou faixas é ou são de circulação exclusiva de ônibus. Que placa é esta? Esta é a placa R33, sentido de circulação na rotatória. Informa ao condutor do veículo a obrigatoriedade do movimento no sentido anti-horário em rotatória, sinal usado em rotatórias com raio inferior a 12 metros ou demarcadas por sinalização horizontal, e em rotatórias com raio maior ou igual a 12 metros. Que placa é esta? Esta é a placa R34, circulação exclusiva de bicicletas. Informa que a área, trecho de via, pista ou faixas é ou são de circulação exclusiva de bicicletas. Que placa é esta? Esta é a placa R35A, ciclista transite à esquerda. Informa ao ciclista a obrigatoriedade de transitar pelo lado esquerdo da área, via ou pista. Vemos que agora, nesta placa, o ciclista está do lado esquerdo. A setazinha está do lado direito e o ciclista está do lado esquerdo. Então, a placa é ciclista, transite à esquerda. Que placa é esta?
Esta é a placa R35B, ciclista transite à direita. Veja que nesta placa aqui, agora, o ciclista está pela direita. Informa que o ciclista a obrigatoriedade de transitar pelo lado direito da área, via ou pista. Que placa é esta? Esta é a placa R36A, ciclista à esquerda, pedestres à direita. Veja que aqui o ciclista está do lado esquerdo da faixa e o pedestre está do lado direito. Regulamenta o trânsito de ciclistas à esquerda e pedestres à direita da área, via ou pista. Que placa é esta? Esta é a placa R36B, pedestres à esquerda, ciclistas à direita. Regulamenta o trânsito de pedestres à esquerda e ciclista à direita da área, via ou pista. Veja que agora, ao contrário da anterior, o pedestre está do lado esquerdo e o ciclista está do lado direito. Vamos à próxima placa. Que placa é esta? Esta é a placa R37, proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores. Informa ao condutor de motocicletas, motonetas e ciclomotores a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Que placa é esta? Esta é a placa R38, proibido trânsito de ônibus. Informa ao condutor de ônibus a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Que placa é esta? Esta é a placa R39, circulação exclusiva de caminhão. Informa ao condutor do veículo que a área, via, pista ou faixa é de circulação exclusiva de caminhão. Veja que na placa de regulamentação está indicando aí uma figura de um caminhão. Que placa é esta? Esta é a placa R40, trânsito proibido a carros de mão. Informa ao condutor de carros de mão a proibição de transitar a partir do ponto sinalizado na área, via, pista ou faixa. Pessoal, aqui terminamos esta matéria de circulação de trânsito de placas de regulamentação. Então aqui está todas as placas, basicamente todas as placas de regulamentação com as perguntas e respostas. Estude bastante, veja as placas, decorem e inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo. Até lá a todos e fique com Deus.